Olá, meus irmãos. Muito bom ver você aqui, está me assistindo. Que bom que você clicou nesse vídeo, porque eu creio que essa palavra, essa meditação da palavra vai edificar, porque vemos que a nossa consciência, ela é tão importante em nossa vida. É tão bom dormir com uma consciência limpa, com nada te acusando, assim, e de certa forma a consciência é um dom de Deus, porque em nossa consciência que há as leis de Deus, naturais ou não naturais, e vemos que a nossa consciência está a lei de Deus, a lei moral de Deus, que é os 10 mandamentos. E quando nós deixamos de praticar um ou outro e vamos indo, endurecendo nosso coração, isso é muito perigoso. Mas quando nós vivemos uma vida de arrependimento, a nossa consciência fica mais limpa, fica mais leve, a gente tem uma vida mais abençoada. E é sobre isso que eu vou falar, porque lá em Zacarias capítulo 3 diz assim: E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tirado de som? E Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. E ordenou o que estava dizendo: Tira-lhe essas vestes sujas. E disse: Eis que tenho com você paz e de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Meus irmãos, aqui é uma visão de Zacarias na época do exílio da Babilônia, quando eles tinham acabado de voltar. E Zacarias, ele era um profeta de Deus, como se fosse um profeta, exemplo, Moisés. Moisés era um profeta, Elias era um profeta, e Zacarias era um profeta, só que de uma época totalmente diferente. E Deus, ele falava através dos seus profetas. Mas certa vez, Zacarias, ele teve uma visão, e a visão que ele teve era que ele viu Josué, o sumo sacerdote. Talvez você já tenha conhecido a história de Josué. E ele estava em pé diante de Deus e ele estava com as roupas sujas. Mas por que estava com as roupas sujas? Por causa do pecado. Assim também nós nos sujamos, nós nos contaminamos com o pecado. E aquele que diz que não tem pecado é um próprio mentiroso e está pecando. Todos nós somos pecadores. Mas é aí que tá, as suas roupas sujas foram trocadas. Essa foi a visão. E foi trocado por vestimentas finais e novas. E então, as acusações de Satanás contra ele são rejeitadas pelo Senhor. Meus irmãos, o que isso significa? Isso significa que nós, ainda que nós tenhamos pecados que sujam a nossa alma, que nos contamine, ainda que nosso pecado seja vermelho como escarlate, o sangue de Jesus Cristo nos purifica e fica mais branco que a neve. Porque lá em João, o livro de João, vou até abrir o livro de João, capítulo 1, versículo 9, diz que meus filhinhos, eu escrevi essas coisas para você não pecar, mas se você pecar, você tem um advogado, e ele é a propiciação de pecados de todo mundo. Pensa, propiciação de pecado de todo mundo. Entende a tamanha importância que é a cruz do Senhor? Por isso que eu não me envergonho dessa cruz, porque o poder de Deus para salvar é o que nos purifica do pecado. Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem, eternamente. Ele nos salvou, ele nos amou tanto que ele morreu na cruz do Calvário. É como se ele estivesse na cruz do Calvário dizendo: eu amo você, eu amo você, eu amei tanto você que eu morro na cruz do Calvário e eu venço a morte para que você venha vencer também, ressuscitar e esteja com o Pai, com Deus eternamente. Glória a Deus. Posso escutar um amém? Você pode escrever um amém? E a palavra de Deus diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu vou ler de novo. Isso é muito forte. Nós deveríamos ter isso no nosso coração. Nós deveríamos escrever isso na parede para lembrar isso, porque esse versículo ele é muito importante. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então a visão de Zacarias que ele viu é que, poxa, esse homem aqui tá com roupas sujas. Como que um homem com roupa suja pode estar de um Deus tão santo? Assim também nós, como nós sendo pecadores, nós podemos estar na santidade, na presença de Deus. Mas aí que tá.
Assim como a história de Josué, o sumo sacerdote, que retrata como as roupas sujas dele, as roupas sujas do pecado, são substituídos pelo linho puro da justiça de Deus, o linho puro da justiça de Deus. Assim também nós somos purificados pelo sangue de Jesus Cristo, que foi derramado, que ele entregou, que ele se tornou pecado por nós, e ele nunca tinha nem cometido uma mentira, nem tinha feito nada do pecado, mas ele se entregou por nós e morreu na cruz do Calvário, para que esse sangue, através desse sangue, a gente lave as nossas vestes e tenhamos as vestes santas e estejamos de frente ao Pai, justificados, como se nós nunca tivéssemos cometido pecado. Glória a Deus. E vemos, meus irmãos, aqui percebemos que nessa história que Satanás, ele sempre acusa as pessoas. Sempre acusa as pessoas diante dos pecados que elas cometem, mas o inimigo, meus irmãos, ele não tem compreensão da dimensão da misericórdia e do perdão de Deus para aqueles que o creem. Portanto, meus irmãos, eu posso dizer uma coisa: o diabo já está destruído. Ele está destruído, por isso que ele está agindo tanto, porque ele já sabe o julgamento que vem dele, o inferno que vem dele. Portanto, essa palavra que está tocando no seu coração, aceite. Deus, ele quer te perdoar, e Deus quer que você se entrega. Deus quer que você acredite, e que você, a partir do momento que você se entrega, você confessa os seus pecados, você se esforça a abandoná-los e siga ele, seja obediente a ele, siga a sua palavra. Glória a Deus. E você vai ter que viver uma vida de renúncia. Meus irmãos, tudo isso acontece porque Cristo tomou nossas roupas manchadas pelo pecado e as substituiu pela justiça de Deus. Eu acho que eu vou ficar até por aqui, porque essa mensagem ela é para nos encorajar. Porque sabemos que qualquer coisa que a gente faça, a gente é criticado. E assim também, não somente isso, a gente não está contentado que tem um acusador na nossa vida. Tem alguém tentando fazer a gente tropeçar toda hora, pecar, errar, trazendo desânimo, puxando nós para a gente nos afastar de Deus. Mas, meus irmãos, é tudo sobre legalidade. Se você está dando legalidade para o mal vai vir para sua vida. Portanto, a partir de hoje, eu te encorajo. Comece a ter um momento com Deus, uma vez por dia. Começa a se entregar mais, se esforça, se esforça, porque tem outra coisa forçando para você não estar na presença de Deus, para você não estar em oração, para que você não venha jejuar, para que você não esteja de acordo com a palavra. Portanto, nós somos falhos. Isso é inegável, tem que falar isso. Nós somos falhos, nós erraremos, mas aí que tá, nós erraremos, mas nos arrependeremos, e nós temos que nos apresentar a Deus como espírito quebrantado, dizendo: ó Pai, eu não tenho força para vencer o pecado, mas Tu podes me dar esse poder. Portanto, me ajuda na hora da tentação, não me deixe cair em tentação, sabe? Se arrependa, se quebranta na presença de Deus, se derrama como água. Rasgue o seu coração, esteja uma vida de arrependimento, começa a se alegrar também mais no Senhor. Em momentos difíceis, se faça forte no Senhor, ore, persevere, glória a Deus, ore, leia a Bíblia, esteja forte, esteja agradecendo, graças a Deus, glória a Deus, começa a estar mais avivado, mais aleluiado, porque Deus tem grandes coisas nas suas vidas, e você é herdeiro das promessas de Deus. Que Deus abençoe você grandemente.